Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Ajude com o Shiatsu. Esse é um programa onde eu falo sobre temas relacionados ao Shiatsu para ajudar os profissionais da saúde com temas, aumentar o conhecimento com temas relacionados ao Shiatsu. Sou Cíntia Manabe, especialista em Shiatsu há mais de 27 anos e o meu objetivo é ajudar você, profissional da saúde, a solucionar a raiz das dores na coluna do cliente com o Shiatsu Manabe e ter uma agenda cheia. E o assunto aqui da live de hoje, eu vou falar para você quais as vantagens que o profissional da saúde tem com a aplicação do Shiatsu, tá bom? Então vamos lá. Então, se você não conhece o Shiatsu, se você não sabe sobre os benefícios dele, né? Se você não tem clareza onde que o Shiatsu pode te ajudar, dentro, quando você vai atender, né? E se você ainda não trabalha com ele, você precisa saber o que você está deixando de entregar para o seu cliente, né? E por que isso é importante, né? Isso é importante porque a gente, como profissional da saúde, quanto mais entrega a gente faz para o nosso cliente, isso acaba ajudando a gente dentro do atendimento, dentro de resultados, dentro de qualidade de atendimento, e a gente, quando faz um bom trabalho, a gente acaba entregando esses resultados, a gente vira uma referência, né? E isso facilita muito, né, dentro da nossa parte profissional, porque o cliente, quando ele sai mais satisfeito, ou você entrega algo a mais para o seu cliente, isso daí fica muito mais fácil de você fidelizar. É claro que dentro de assunto de fidelização, a gente tem vários pontos importantes, mas além de você fidelizar esse cliente, né, ele acaba indicando muito mais clientes para você, né? Então, e fora isso, né, quem é profissional da saúde, quem cuida, a gente sabe que quando a gente consegue ajudar o nosso cliente, quando ele chega com uma dor, quando ele não chega bem, e aí no final do atendimento, quando termina o nosso atendimento e ele fica bem, a gente percebe, né, pelo semblante, pelo rosto, pela expressão facial do nosso cliente que ele está muito melhor. Eu acho que é isso o que vale a pena mesmo, de fato, quando a gente termina o nosso atendimento, né? Isso acaba nos deixando muito feliz, traz aquela satisfação profissional, né? Então, se você não conhece o Shiatsu, né, onde ele pode te ajudar dentro do seu atendimento, então fica aqui comigo que eu vou te dar uma explicação no que o Shiatsu ele pode te ajudar dentro da sua atuação, né? Então, agora eu vou te falar sobre as vantagens, então, quando a gente aplica o Shiatsu, né? E o que o Shiatsu ele tem de importante, o que ele nos proporciona, né? O Shiatsu, para quem não trabalha com Shiatsu, é importante que você saiba que ele é uma forma de acolhimento e de conexão, né? Por que ele é uma forma de acolhimento e conexão? O Shiatsu ele acolhe porque é uma massagem, né? Uma técnica de massagem. E se é uma massagem, a gente trabalha com o toque, né? E o toque, ele é uma forma de acolhimento porque o toque, ele nos permite fazer uma comunicação não verbal com o nosso cliente, né? A gente não precisa falar, a gente consegue se comunicar com o cliente através do toque também, né? Então, eu gosto muito disso porque é mágico, isso também tem um efeito terapêutico muito grande, né? Então, por isso que eu acho importante a importância para quem não conhece do Shiatsu. Ele, claro, tem outros pontos importantes dentro do que você pode fazer dentro de um atendimento, mas é interessante a gente saber que a gente consegue ter uma comunicação em silêncio, né? Uma comunicação não verbal através do toque. O toque, ele é uma forma de se comunicar com o nosso cliente, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, por exemplo, de algum profissional da saúde que não trabalha com... que trabalha com a terapia manual,
mas que não trabalha com toque. Então, deixa eu pensar, por exemplo, se você trabalha com acupuntura, né? Então, dentro da acupuntura, a gente tem ali o contato com o cliente, isso não quer dizer que a gente não consiga uma conexão, né, somente com a acupuntura, uma conexão com o nosso cliente. Claro, consegue. Só que quando a gente, porque, por exemplo, vai fazer o diagnóstico, vai mapear o cliente antes de atender, né, para poder saber o que vai fazer com o cliente, que pontos que vai usar, em função do diagnóstico que chegou, né, mas é fato, daí a gente pega, vai, coloca as agulhas, né, e aí o que acontece? Aí tem aquele tempo, né, que as agulhas precisam ficar no corpo, aí em torno de 30 minutos, depende do que a gente também quer fazer, ou depende do tipo de estímulo que a gente tá fazendo, ou o tipo de técnica que a gente está aplicando, mas o que é fato que aí o cliente ele fica lá, isso eu tô falando só para quem trabalha com acupuntura, né? Então, o paciente fica lá, o cliente fica deitadinho na maca e tem muitos profissionais que acabam deixando o cliente na maca, coloca música, enfim, usa alguns recursos agradáveis, né, que é fundamental também, mas não existe o toque que eu digo, o toque da massagem. E aí, é claro, a gente mora no Brasil, né, a gente trabalha com os brasileiros, no sentido, ou mesmo que não seja brasileiro, mas que mora aqui no Brasil, mas a gente tem aí a maior população brasileira e o brasileiro, não só o brasileiro, né, é o ser humano. Eu digo brasileiro em especial porque o brasileiro é mais afetuoso, assim, é mais caloroso, né, mais aberto. Por exemplo, se eu for fazer um pensamento em relação, por exemplo, a japonês, né? Eu sou de origem japonesa e aí é fato que o japonês ele tem mais dificuldade com contato assim no sentido do toque, do físico, né? Tanto é que quando eles vão cumprimentar, muitas vezes o cumprimento é assim um pouco distanciado e abaixa a cabeça, então é uma cultura diferente. Mas o brasileiro ele é caloroso, ele gosta, né, do toque, do abraço, do beijo, né? Então, para quem não trabalha com o shiatsu é uma forma de uma conexão muito profunda, porque o toque ele permite uma comunicação não verbal, né? É claro que você conversa às vezes com o cliente, tem cliente que gosta de falar bastante durante o atendimento, só que mesmo que a gente converse também, através do toque a gente consegue passar uma mensagem para aquele cliente, para aquele corpo, sobre o que você quer, sobre como você está tratando aquele corpo. Então, eu estava dando exemplo, por exemplo, então, quem trabalha somente com acupuntura, acaba deixando de ter essa proximidade, né, essa conexão com o toque, um toque de massagem. Eu estou dando o exemplo do shiatsu, mas é porque é um toque de massagem, né? Pode ser alguma outra técnica também, algum outro tipo de toque, mas é fato que a massagem, ela permite uma conexão mais profunda com o nosso cliente, tá bom? Então, se você tem dificuldade, né, em fazer um diagnóstico, né, e é claro que dependendo da formação do profissional, não se faz diagnóstico, e dependendo da formação do profissional, da linha que segue, existe o diagnóstico que a gente pode fazer, né? Então, vou dar exemplo, por exemplo, para quem é fisioterapeuta. O fisioterapeuta, ele é procurado pelo cliente porque ele está com uma dor, e tem os clientes que procuram diretamente o fisioterapeuta, que não passaram pela consulta médica, né? Mas tem também os clientes que já têm um diagnóstico, mas é fato que o fisioterapeuta ele não faz um diagnóstico, mas para quem trabalha, por exemplo, numa linha oriental, aí dentro da linha oriental, sim, a gente precisa de um diagnóstico, que é uma outra linguagem, uma outra visão,
e que chega dentro de um diagnóstico do qual aquele cliente que a gente está atendendo, ele está naquele momento, né? E aí é em função disso que a gente vai elaborar o nosso tratamento, né? Como que você vai conduzir o atendimento com o cliente que você está atendendo. E eu vou te falar qual é a vantagem, né, que existe no shiatsu. Então, quando a gente fala de diagnóstico, né, e se você tem dificuldade, qual que é a vantagem do shiatsu dentro disso, né? A vantagem é que o shiatsu, ele tem a visão do paciente como um todo. Então, dentro do shiatsu, a gente tem que olhar, não tem como escapar de olhar para o todo do paciente, né? De como, então a gente tem que ter vários olhares em diversas direções para conseguir chegar dentro de um diagnóstico. E a vantagem disso é porque nos permite ter esse olhar para o todo, né? Para o todo daquele cliente que a gente está atendendo. Então, a gente vai olhar para todos os aspectos que pode estar influenciando, por exemplo, na dor na coluna dele, né? Então, isso é uma coisa que eu gosto bastante, porque isso é uma ferramenta que ajuda muito dentro do assunto quando a gente fala, né, de resultado. E também não é só isso, né? Eu considero assim eu falo que é magia, uma mágica, né? Porque é uma coisa que eu gosto muito aí, ter o olhar pro paciente como um todo, né? E eu tô seguindo aqui um roteirinho de coisas que eu não queria esquecer de falar para você. Então, como que o shiatsu ele vai te ajudar a olhar para o paciente como um todo? Porque tem os fundamentos básicos do shiatsu, né? Então, a gente tem a teoria do yin e do yang, então a gente consegue enquadrar sinais, sintomas, tudo que possa imaginar a gente consegue enquadrar dentro da teoria do yin e do yang. A gente também tem a lei fundamental dos 5 elementos ou dos 5 movimentos, que também é uma base fundamental do shiatsu, que daí ali a gente consegue entender o que está acontecendo com o quadro, né, com os sinais, com os sintomas que o paciente apresenta, com o desconforto, com as dores que o nosso cliente chega apresentando, né? Para quem trabalha com a área terapêutica e que trata, né, o cliente, isso ajuda muito, facilita muito, porque ele te direciona, né? É fundamental, né? É uma base fundamental. Então, é claro que quando a gente fala de shiatsu, tem pontos importantes, outros que eu considero assim bastante importante para que a gente tenha um resultado muito bom, mas as bases, elas são fundamentais, né? A base da teoria, do fundamento da técnica, né? Sem isso não dá para a gente construir o próximo passo, né? Então, se você já atendeu um cliente ou você trabalha dentro da sua profissão na área da saúde e às vezes a gente quer fazer uma manobra, né? Uma manobra, por exemplo, que eu tô querendo dizer, vamos supor, para quem é massoterapeuta, aplica um alongamento, né? Ou para quem é fisioterapeuta, pode trabalhar com algum outro recurso. Aqui também eu lembro muito, por exemplo, para quem trabalha com quiropraxia, né? Então, qual é a vantagem do shiatsu para que a gente facilite alguma manobra que a gente queira fazer dentro do nosso atendimento? Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que você quer colocar um alongamento dentro do seu atendimento, né? E onde o shiatsu colabora com isso? O shiatsu, ela é um tipo de massagem extremamente poderoso para trabalhar o relaxamento muscular, realmente para trabalhar a soltura. E quando a gente fala que tem um músculo encurtado, esse músculo ele está contraído, existe uma contração. Quando a gente tem um encurtamento do músculo, o músculo ele está mais contraído do que um músculo mais alongado. Quando a gente fala de contração muscular, a gente pensa em tamanho no sentido de comprimento mesmo, de músculo.
Então, numa contração, a gente tem um comprimento menor de músculo, você pode pensar assim, e num relaxamento muscular, a gente tem um comprimento maior de músculo, né? Então, o shiatsu, como ele atua muito dentro de contrações musculares, e aí quando você quer aplicar junto no seu atendimento um alongamento muscular, isso te facilita por quê? Porque ele relaxa a musculatura, então, ou seja, ele já vai permitir um maior aumento do tamanho do músculo, e quando você vai aplicar um alongamento, o seu cliente ele vai sentir menos desconforto e você já teve um ganho, e aí você tem uma efetividade maior dentro de uma atuação quando você faz um alongamento, né? Então, quando você aplica, e aí eu diria, aí você pode me perguntar assim, de repente, mas aí é legal a gente fazer o shiatsu antes ou o shiatsu depois, né? Eu não acho que seja certo nem errado fazer o shiatsu antes e nem depois de um alongamento. Tudo depende do que você tem na mão, de como o seu cliente está ali naquele momento e qual o seu objetivo. Mas aqui, nesse caso, eu estou te dando um exemplo da vantagem do shiatsu, é porque se você tem uma musculatura muito contraída e você quer aplicar um alongamento dentro do seu atendimento, e você aplica o shiatsu antes, aí nesse caso é antes que eu indico aplicar o shiatsu. O que acontece? O paciente ele vai ter menos dor ao alongamento, ele vai ter mais conforto ao alongamento. Por quê? Porque a gente já teve, a gente pode dizer que a gente já teve aí um ganho de um alongamento, aquele músculo já não está mais tão contraído, e aí a gente pode utilizar o alongamento para ter um ganho maior ainda, né? É um exemplo que eu estou te dando. Então, por exemplo, também para profissionais da saúde que trabalham com quiropraxia e não atuam com nenhuma terapêutica que relaxa a musculatura antes, né? Porque a quiropraxia, ela vai provocar o relaxamento muscular também, mas o que acontece? Às vezes, vou dar um exemplo, por exemplo, um torcicolo. O paciente, o cliente chega para você e aí ele tá com torcicolo, e para quem trabalha com a quiropraxia e não trabalha com uma terapêutica antes que relaxa a musculatura, dependendo do tipo de manobra que o quiropraxista utiliza, se ele relaxa, porque se está com o torcicolo, existe uma tensão muscular muito grande ali naquela região, né? É claro que existe o enrijecimento articular também, mas a musculatura, a pessoa não está conseguindo, né, virar o pescoço, então a musculatura está contraída. E não é só a musculatura do pescoço que vai estar contraída, porque quando a gente perde algum movimento fisiológico, a gente tende a ir contraindo outros grupos musculares, porque a gente está com dor. Então você tem que estabilizar o corpo de algum jeito para conseguir fazer um movimento aí com dificuldade. Então a gente acaba contraindo outros lugares que não é necessariamente, eu estou dando um exemplo do torcicolo, mas não é necessariamente, não vai existir somente uma tensão, né, ali na região da cervical, do pescoço, né? Quando você vai atender, você vai perceber que existem contrações musculares em outro local, além da coluna cervical, além ali da região do pescoço. Então, quem não trabalha com alguma técnica que provoque um relaxamento, dependendo da manobra, né? Veja bem, eu estou falando dependendo da manobra e dependendo muito da técnica, aqui eu estou dando exemplo de um quiropraxista, quando ele vai fazer uma manobra, é muito mais doloroso para o cliente quando ele está muito contraído fazer uma manobra do que quando você prepara o corpo antes, você relaxa a musculatura, o cliente ele já vai estar com a musculatura relaxada, ele já vai estar com menos dor, né? Ele já vai estar com muito menos dor e aí facilita a manobra, né? Facilita o conforto e facilita a manobra do profissional para poder atuar com a técnica que ele quer de manobra, né? Então, o shiatsu é muito importante para isso também. E se você tem uma dificuldade com que seu cliente ele tenha uma confiança
uma entrega quando ele chega para você, a gente percebe, não todos, né? Geralmente quando vem por indicação, aí é mais tranquilo, porque o fulano já indicou, já falou de você, então ele vem mais aberto para você, mas quando às vezes mesmo por indicação, é perfil, né, personalidade, é comportamento de cada um. Mas é fato que tem cliente mesmo quando vem por indicação, ele veio por indicação, mas ele chega mais assim, receoso, mais desconfiado, sem ter aquela entrega, né, para você num primeiro momento total. Alguns já chegam muito abertos, querendo o tratamento, querendo que você o atenda, e tem alguns, né, que chegam mais desconfiados, mais assim com o pé atrás, né? Então, se você tem essa dificuldade de criar um caminho para que o seu cliente ele tenha uma entrega, ele tenha uma confiança, né, uma entrega maior dentro do atendimento quando você vai atendê-lo, é muito importante também você entender que o shiatsu, ele, como eu já falei anteriormente para você, ele vai provocar aquela conexão, né? O shiatsu é uma técnica de massagem e através do toque a gente consegue essa conexão de uma forma muito mais profunda, como eu te falei, né? O toque ele nos permite até mesmo se comunicar com aquele cliente, se comunicar com aquele corpo de uma forma não verbal, né? Então, é muito importante. Então, por exemplo, se você trabalha na área da saúde e trabalha mais com o perfil do atendimento de pacientes terminais, por exemplo, né? Então, hoje em dia, graças a Deus, né, tá muito em alta, cada vez mais evidente para quem trabalha com cuidados paliativos, focados para pacientes para os pacientes terminais, e o shiatsu ele permite, né, além do resultado terapêutico que ele ajuda, para os pacientes terminais, essa comunicação do toque através de um silêncio, né? Porque aí a gente está falando de um outro momento de vida, de uma outra situação que eu considero muito especial. O toque ele vai permitir uma comunicação muito profunda entre o profissional da saúde e o paciente, o cliente que ele esteja atendendo. Não sei como você prefere chamar, né? Paciente, cliente. Deixa nos comentários aí para mim se você gosta mais do termo cliente ou paciente. Mas a gente está falando ali de um ser humano que nos procurou para que a gente possa ajudá-lo, né? Então, é importante saber dessa comunicação, né? Que o toque ele nos permite. Então, é muito importante, se você que é profissional da saúde, e se você ainda não trabalha, né, com algo que provoque um toque profundo, é claro, eu estou falando aqui do shiatsu, mas a gente tem outras possibilidades, mas eu falo do shiatsu porque o shiatsu é a minha paixão, é o meu carro-chefe, ele é a diretriz do meu atendimento, mas é o significado do toque, né? O significado do toque, o que ele nos permite fazer com aquele ser humano que a gente está atendendo, né? Então a importância do shiatsu aí entra nessa conexão muito profunda, né? E se você não atende com o shiatsu, por que o shiatsu ele potencializa os resultados, né? E o que eu tô querendo dizer com o shiatsu potencializa os resultados de um atendimento, né? Então, para que fique mais fácil, que você entenda o que eu estou te falando, e aí não importa, né? Não é que não importa no sentido de não importar, é porque cada um escolhe uma profissão diferente com a mesma finalidade, que é ajudar
o nosso cliente que está com dor, né? Então, assim, seja você um fisioterapeuta, um acupunturista, um quiropraxista, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um massoterapeuta, né? Independente da profissão que você atua hoje, ou até mesmo, né, para quem não atua dentro dessa profissão, o que significa, né? O Shiatsu potencializa o atendimento, e mesmo ele isolado só, ele já é uma ferramenta muito potente, né? Então, independente da sua atuação, o que eu vejo quando a gente fala de... Agora eu estou falando alguém que já trabalha mesmo na área da saúde, né? Sobre os profissionais da saúde. E o que isso agrega, o que o Shiatsu agrega em termos de potencializar o resultado, né? Claro, eu não vejo só como potencializar o resultado, mas também como uma qualidade na melhora do atendimento. Por quê? Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você trabalha com estética, né? Então você faz limpeza de pele, por exemplo. E aí você vai fazer uma limpeza de pele, daí tem um procedimento, né? Eu não sei exatamente o procedimento, eu sou cliente, mas eu não sou atuante, né? O meu foco é dentro de saúde no sentido terapêutico mesmo, não focado para estética, né? Apesar de acabar atuando, porque as terapêuticas, elas permitem, né? A minha formação também acaba permitindo, mas eu gosto mesmo de trabalhar mais com a parte de dor, com a parte mais saúde, vamos dizer assim, e não focado para estética, mas a gente sempre acaba fazendo também, e esse exemplo que eu vou te dar, eu faço o reverso disso também, como eu gosto muito, minha paixão está dentro da saúde, dentro da parte mais dor, né, mais terapêutica em si, e não com foco na estética, mas quando a gente fala de melhorar a qualidade do nosso atendimento, e quando eu te falo que quanto mais você entrega ao seu cliente, mais feliz ele fica com o seu atendimento. Então, por exemplo, eu estava falando, se você é esteticista e você está lá fazendo uma limpeza de pele, né? Quantas vezes você já não aconteceu de a cliente vir para você e ela chega assim, hoje eu tô com uma dor no pescoço, hoje eu tô com uma dor nas costas, né? Então, é claro, o seu carro-chefe é a limpeza de pele, então, né, foco na limpeza de pele, mas tem momentos, né, eu sei porque eu como cliente eu sei, tem momentos que a gente fica lá com máscara, com produtos, que a gente fica esperando, então nesse momento que a gente fica um tempo, né, com aquele produto ali paradinho no rosto, fazendo os efeitos. E aí, nesse tempo que o cliente está esperando, que você está esperando, né, e o cliente está lá esperando, por que não você também entregar um resultado dentro de uma queixa que ela já chegou falando, hoje eu tô com dor no pescoço, ou né, o outro fala, hoje eu tô com uma dor nas costas, né? Isso significa melhorar a qualidade do seu atendimento, né? E eu faço o inverso. O meu foco não é a estética, mas como eu tenho conhecimento e tenho atuação dentro disso, mas não como o meu carro-chefe, então, por exemplo, um cliente vem para mim com uma dor, eu vou focar o tratamento dele dentro disso. Mas se dentro disso eu percebo que o meu cliente gosta muito da questão da estética, obviamente que dentro do meu atendimento eu também vou aplicar alguma coisa ali para ele, para poder ajudar ele dentro da estética. A gente melhora a qualidade do nosso atendimento e a gente acaba entregando mais. Ele não esperava isso de você, né? Ele sabe que você tem um foco, um trabalho naquilo e você percebe o que o seu cliente gosta, então você oferece um algo a mais. Isso acaba agregando o valor de atendimento dentro do nosso atendimento também. Então, vamos supor que você é personal trainer, por exemplo, né? E aí, seu cliente tá lá, você vai fazer ele fazer as atividades físicas, e aí, ou ele vira para você e fala assim, hoje eu não vou fazer aula não, porque eu tô com uma dor e isso tá me incomodando.
né? Agora imagina, quando você agrega, né, mais uma terapêutica, que você sabe que você consegue ajudar, né? Aí ele vai falar, nossa, que legal, né? Além dele me ajudar nisso, ele está me ajudando nisso, né? Então a gente vai agregando valor quando a gente entrega algo a mais, né? E para quem já é da área da saúde, aí não tenho nem o que falar, né? Eu digo na área da saúde, que trabalha com foco terapêutico, em dor, em queixas aí, em patologias, daí onde entra o shiatsu que pode potencializar o resultado. Então vamos supor, você que é da área da saúde, é fisioterapeuta, e aí você tá lá com o seu cliente, né? E você, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Dá para dar vários exemplos, mas você trabalha com fisioterapia ortopédica, e aí o paciente, você está tratando lá um paciente, por exemplo, que tem uma artrite reumatoide, uma hérnia de disco, e o seu paciente está com muita dor. É fato que quando o paciente está com muita dor, você não consegue fazer com que ele faça nem o exercício terapêutico ou a terapia. É claro que dentro da fisioterapia você tem recursos na mão para tratar o paciente de acordo com o momento e a dificuldade que ele está, né? Mas às vezes eu tô falando porque eu tenho a formação em fisioterapia, mas como o meu foco ele é muito maior dentro da linha oriental, não que eu não utilize, né, o meu conhecimento, minhas práticas dentro da fisioterapia, mas o meu foco é muito dentro da parte oriental. Então, eu tenho até mesmo, por exemplo, fisioterapeutas, né, que mandam os clientes para mim porque estão com dificuldade de avançar na programação de tratamento, vamos dizer assim, né? Dentro da programação de tratamento do fisioterapeuta, não está conseguindo evoluir com o cliente porque ele está com muita dor e aí não consegue aplicar uma terapêutica para potencializar o resultado. E aí o shiatsu pode ajudar? Sim, pode ajudar muito, né? Aqui eu estou dando um exemplo para você ir dentro de uma profissão, né? Mas dá para falar muito, né, a respeito disso. É só para você entender o que eu estou querendo dizer dentro de potencializar resultados, né? Para quem trabalha com dor, é fato que a gente tem aí o shiatsu como uma ferramenta muito potente. E você pode ser massoterapeuta e hoje em dia, né, a gente tem dentro da formação da massoterapia, hoje em dia as escolas já estão, né, passando conhecimento das técnicas orientais. Antes era um pouco mais separado, mas o currículo vem mudando, né? Mas então, para quem é massoterapeuta e conhece o shiatsu, é muito importante saber que quanto mais você vai se aprofundando dentro daquele conhecimento e mais consciente, com foco, você faz aquela prática do shiatsu, né? E você fica atento aos vários pontos que o shiatsu tem como benefício. Quando a gente está atendendo o nosso cliente, é claro que você vai aí conseguir potencializar demais o resultado do seu atendimento, né? Eu falo do shiatsu porque, como eu já te falei, a minha carreira foi muito em cima disso. Eu tenho formação também, por exemplo, em massagem ayurvédica, em massagem clássica, em drenagem linfática, enfim. Mas eu tenho aí uma paixão mesmo, porque eu tenho grandes resultados mesmo dentro de shiatsu. E eu gosto muito, assim, de atender, não é menosprezando nenhuma técnica, porque para mim, como eu vejo técnicas de massagens diferentes, é muito terapeuta, né? Quem trabalha, a gente se identifica mais com algum tipo de uma linha. Não existe a melhor, não existe a pior. Existe aquela que o terapeuta se identifica muito e que ele tem uma paixão, um amor por aquilo e com aquela técnica que ele gosta de trabalhar, né? Eu falo muito do shiatsu porque é a minha maior expertise dentro da minha carreira mesmo, é com o shiatsu, é onde eu falo
mais consciente, com segurança, né? Onde eu gosto mesmo de estar aí passando os meus conhecimentos, porque é onde eu entendo melhor, né? Então, mas isso não quer dizer que outras técnicas também não sejam excelentes também. Não é assim que eu penso, né? Que eu vou falar dentro da minha paixão, né? Então é isso. Essas são as vantagens para quem é profissional da área da saúde. Se você ainda não atua com os chiatos, né? É importante que você tenha essa consciência que você pode estar perdendo uma oportunidade de entregar mais ainda para o seu cliente, né? De você melhorar valor de atendimento também do seu atendimento, né? Então é isso que eu queria falar hoje para você. Agradeço muito a você aqui que esteve presente na live. Eu queria muito que quem tiver alguma dúvida, se tiver sugestão de tema que eu possa colaborar ainda mais com você, manda para mim. Agradeço muito a todos que têm enviado para mim, isso me ajuda muito, porque daí eu monto um conteúdo mais feliz quando vocês me pedem, porque eu sei que vai estar ajudando mais, né? Quando eu monto um conteúdo do que eu acho é diferente de quando eu monto conteúdo que eu sei que foi pedido por alguém, né? Então eu consigo ter uma entrega maior, eu consigo fazer um roteiro, elaborar um conteúdo com mais qualidade para você. Então, envia para mim e um ótimo final de semana para você. Muito obrigada, gratidão, meu toque de abraço para você.